Vamos lá, pessoal. Agora mais um setup de contra-tendência, né? Fechamento de gap. Ok? Comum no início do pregão, tá? É um setup bem legal esse, tá? Muito comum, tá? No início do pregão. Ele tem aquelas fases daqueles gráficos que eu coloquei, né? São os setups de início de pregão, no meio do pregão e no final do pregão, tá? Gráfico de 15 minutos, você pode operar, tá? É o ideal. Mas pode ser no 5 também, mas no 15 é mais interessante. Setup muito simples de ser operado e com um bom índice de acerto. Esse setup funciona melhor. Agora vem a característica importante, tá? Quando o índice futuro opera entre 0,8 e 1% de variação, né? Para cima ou para baixo, tá? Quando o mercado à vista, né, as ações têm sua abertura. Então isso é importante. O índice futuro já tem que ter um gap interessante, tá? Agora, não é assim lei e regra. Facilita. A gente tem que procurar ferramentas que eu já falei que facilitem a tua operação. Se o índice futuro tiver já nessa posição, claro, o papel que você for operar abrir vai facilitar, mas não é obrigatório, entendeu? Você pode operar um papel nesse setup sem que o índice esteja nessa variação. Mas aqui a gente tem que aumentar a chance do trade, as probabilidades, né, de sucesso da operação. Então é interessante que o índice futuro já esteja nesse patamar. E você pode operar o índice futuro também, tá? Com esse setup. O mercado futuro abre uma hora antes, né? Isso é só para esse fato é importante, pois boa parte das ações irá abrir em gap, porque a gente quer gap, né? A gente quer fechar o gap, tá? Por isso que o índice futuro já tem que estar em gap, porque a maioria das ações vai estar num gap bom também quando abrir, ok? Agora, como a gente vai identificar esse setup? Esse aqui agora é muito importante, tá? Primeiro eu vou mostrar a regra geral e depois eu vou tentar intercalando alguns exemplos e no final eu vou mostrar os exemplos completos, tá? Primeiro passo, tá? Então preste atenção. Procurar por um papel que abra. Aqui é papel ou índice futuro, tá? Se você quer operar o papel, beleza. Senão é índice futuro mesmo. Que abra com gap grande. Agora, o que é gap grande, pessoal? Aí vai depender muito daquela atividade visual que eu falo que o trader tem que desenvolver ao longo dos anos, tá? O que é grande para um pode não ser para o outro. Também eu não vou falar assim em termos. Até vou colocar um limite aqui, ó, tamanho ideal 0,8 a 1,5, tá? Mas eu não quero que vocês fiquem medindo, tá? Com, né, o percentual. Eu quero que vocês tenham noção olhando o gráfico, ok? E outra coisa, o que é grande às vezes para um ativo, muitas vezes é pequeno para outro. Vai depender muito da volatilidade de cada papel, tá? Então a análise técnica, né, a análise gráfica é acima de tudo uma ciência visual. Temos que treinar nossos olhos, né, para poder identificar dentro de determinado gráfico se o gap é ou não grande, tá? Com anos de prática e experiência, essa tarefa torna-se instantânea. Isso que é muito importante que eu quero que vocês desenvolvam, tá? Porque o day trade exige rapidez, né, cara? Se toda hora você ficar medindo o tamanho de gap, aí não dá, tá? Então é bom eu desenvolver o olhar gráfico, isso que eu gosto de passar nos meus cursos, né, nos meus vídeos e tudo. Agora outra coisa importante, então aqui a gente vai ver aqui, ó. Então o tamanho ideal, pessoal, é o que? 0,80 até 1,50 de distância entre os corpos. Olha que legal. E não entre as mínimas, mínima e máxima, aliás, tá? É entre o corpo. Tá vendo que eu marquei no corpo? Tá vendo que eu marquei no corpo? É o corpo que eu quero. Então você tem que esperar fechar o primeiro candle do 15 minutos. Ou do 5, se você for operar o do 5, tá? Porque eu quero a distância entre os corpos, 0,80 a 1,50. Então tá lá, ó. O dia anterior eu já sei, né? Fechou, eu já tenho, eu posso marcar. No dia seguinte, eu não vou marcar logo na abertura, tá? Eu tenho que esperar o primeiro candle do prazo que você for operar fechar.
Porque muitas vezes, se você marcar logo na abertura, você vai ver o tamanho do gap. Só que esse candle vai vir e já vai fechar, né? Tá? Então você tem que esperar ele fechar. Aí sim eu vou calcular essa distância, 0,80 até 1,50. Tudo bem? É a distância entre os corpos, que isso fica bem claro. Tá? E no gap de baixa a mesma coisa, ó. O dia anterior você marca o corpo, tá? O corpo é o que do gap anterior? É o fechamento. Nesse caso aqui, né, é igual a linha d'água. Mas se fosse um candle branco, a linha d'água ficaria em cima, tá? E o corpo embaixo. Então tem que marcar no corpo. Tanto faz, então não importa a cor, tá? A cor não importa muito, tá? Nesse caso aqui do dia anterior. Nem sempre vai ser a linha d'água, tá? Nesse caso aqui foi. E nesse caso foi a linha d'água. Mas se fosse um corpo negro aqui, a linha d'água ficaria embaixo, mas você tem que marcar é aqui, tá? Outro detalhe importante, gap maior que 2,5% é perigoso ser operado nessa estratégia, pois geralmente eles não são fechados. Podemos até operar, mas alterar o objetivo. Geralmente aí você tenta levar até a metade da distância, tá? Entre o do gap. Gaps muito grandes geralmente não são fechados, tá? Então, fechamento do gap de alta. Primeiro eu vou dar o exemplo do gap de alta. Qual é o segundo passo que a gente tem que olhar? Então a gente marcou já, né, as fronteiras aí do tamanho do gap. O candle de abertura deve ter convicção contrária ao gap. Ok? Claro, pô, se eu quero fechar o gap, né, eu tô indo contra o movimento. Então eu quero um candle que já mostra o quê? Se é um gap de alta, o gap de alta é o quê? Mostra força para compra. Eu quero um candle que mostre força para venda. Então ele abriu aqui em cima, fechou aqui embaixo, beleza. Pô, é sinal de que o pessoal não aceitou esse nível e vendeu. Aqui a mesma coisa, ó. O candle abriu, foi lá em cima e fechou embaixo. Ótimo. Aqui não. Aqui já mostra o que? O candle abriu, veio aqui embaixo, entrou força compradora e subiu. Já não me interessa para fechar gap. Por quê? Eu vou ter que escalar essa sombra. A pressão compradora aqui está maior, está na direção do gap. E esse candle pequenininho também não me interessa não, tá? Isso aqui denota dúvida. Eu quero um candle de convicção contrária. Isso aqui não tem convicção contrária, isso aqui não tem convicção contrária. Tudo bem? Então eu quero é isso, ó. Candle grande com sombra de preferência, ou esse aqui. Característica do candle, uma amplitude média grande, então por isso que esse aqui já sai. Fechamento próximo à extremidade aberta do gap. Eu quero isso, claro, porque para o próximo candle, que vai ser o candle que a gente vai ficar de olho, já ativar e vir fechar o gap, tá? Eu quero facilidade, não dificuldade. Esse aqui fechou longe. Pô, então o próximo candle ele já ia abrir o quê? Mais ou menos, né? O próximo candle sempre abre perto do fechamento do anterior. Então ele teria que cair muito até ativar. Essa queda muito, né, já estica a entrada e não me interessa, tá? E quanto mais rápido o mercado abrir e fechar o gap, melhor. É sinal de força, já falei, tá? Esse candle pequeno não serve. Se quiser operar, tudo bem, tá? Geralmente esse candle pequeno ele vai andar de lado, vai vir para aquele outro setup, o setup da ilha, tá? Que a gente já estudou, ok? Então cada setup vai ter uma característica própria. Candles pequenos assim tem que esperar o setup da ilha. Agora uma observação importante, se você tiver um candle, mesmo ele não sendo ideal, mas numa zona de forte suporte, de forte resistência, nesse caso, que é gap de alta, você pode até tentar a operação de fechamento, tá? Se esse candle aqui ele não é o ideal, não é o que a gente quer, tá? Mas se ele tiver numa zona, uma MM200 por cima, junto de um topo anterior, uma região de forte resistência, ó, tá? Importante, aí você pode até tentar. Eu já falei que nada é muito rígido, né?
Mas nesse caso aqui não precisa ter zona de resistência, tá? Se tiver, ótimo, melhor ainda. Mas quando não é ideal, aí você tendo essa característica de zona de resistência, que é um fator que você adicionando pode aí pode operar esse sinal aqui também do candle pequeno. E agora no fechamento do gap de baixa, é a mesma coisa, tá? É o segundo passo, só que agora é exemplo de gap de baixa, né? De anterior. A gente vai ter que ter um candle convicção contrária. Então o segundo passo é o que? A convicção contrária. Se o gap é de baixa, a força é o que? Para venda. Eu quero um candle com força altista, né? Que eu quero fechar o gap. O meu trade não é de vender e continuar. Então eu tenho que procurar compra, força na compra. Então esse candle mostra força na compra, esse candle mostra força na compra. Esse já não serve e esse também pequenininho não serve. Se esse pequenininho tiver numa zona de suporte importante, aí até dá para você operar, tá? Aqui agora já é suporte. Uma média de 400, uma média de 21, alguma coisa segurando ele, né? Você pode até operar, tá? Uma LTA. Aqui, pessoal, índice futuro, intra 15, né? Tivemos aqui o fechamento do dia anterior, de alta, linha d'água. E aqui a distância dos corpos, né? Deixou um candle de convicção contrária, tá? Ele abriu caindo, tá? Então isso aqui interessa a gente para vir fechar o gap, tanto é que fechou o gap, ok? Aqui esse exemplo, índice futuro no intra 15, né? Tem um movimento prévio de baixa, de anterior abriu num gap de alta, tá? Abriu num gap de alta. De o que? Convicção contrária a vir fechar o gap, tudo bem? Né? A distância entre os corpos aqui, né? Tá? Você marca entre os corpos. Então tem que esperar primeiro o candle de 15 fechar, tá? Ó, esse candlezinho de 15 aí, ó. Tá? Aí você marca, né? A distância mais ou menos aí de 0,53. Não é uma distância muito grande, tá? Mas dá para operar, ó, né? E tu repara que ele veio. Depois a gente vai mostrar a ativação, a regra de ativação. Não vou comentar agora não, só para mostrar que não funcionou, foi estopado esse trade, tá? Esse aqui, ó, foi um candle legal, né? O primeiro candle, tem que esperar fechar. Vou marcar o fechamento, o corpo, né? Primeiro corpo. Esse aqui é a distância, é a linha d'água mesmo, né? Que ele fechou, ó. 1,50, um candle bem legal, né? Do índice futuro, tá? Mas ele, um candle que denotou dúvida, né? Ele ficou meio... Tanto é que depois, ó, como ele andou bem de ladinho, não teve aquela convicção de queda, né? Tá? O interessante é que venha logo no começo fechar o gap rápido, tá? Esse trade é trade de começo do dia. Então tem que vir fechar logo, tá? É um setup para fechar logo. Esse aqui já é um candle que não serve, porque gap de baixa eu quero o quê? Força contrária, eu quero um candle verde, com sombra inferior. Esse não, já é um candle, apesar do tamanho ser um tamanhozinho bom, ó. 1%, ele é convicção baixista, é um candle vermelho, tanto é que, né, não é interessante para essa estratégia, tá? Candle de dúvida também não é interessante, tá? Geralmente ele anda de lado também, ou candle pequenininho forma a ilhazinha. Esse aqui já é um candle interessante, tá vendo, ó? De conotação bem baixista, mas o que o prejudica aqui é o tamanho, né? Muito ruim, ó. 0,14% não dá pra operar, né? Muito pequeno o tamanho do gap, tá? Esse aqui já tá num tamanho bom, né? Tá vendo, ó? De corpo, 2%, mais conotação baixista, mas não teve ativação, de marca mínima, né? Aqui não teve. Depois eu vou mostrar como é a ativação, não teve ativação, tá? Aqui a Petro 4, dia 30 de maio de 2018, ó. Teve um candle de baixa, tá? O tamanho, tem que esperar ele fechar, ele até abriu melhor, tá vendo, ó? Com gap de 4% e aqui um gapzinho já de 3%, tá?
Bom. Convicção pro fechamento mesmo, candle verde, né? E foi fechar o gap, tá? Aqui, ó, também a Petro 4 no 15. Deixa eu tirar essas linhas aqui. Fechou caindo. Gap de dúvida. Longas sombras. Não é interessante pro fechamento. Até violou, tá? Mas, como era um candle ruim, não foi. Aqui, nesse caso, também nem pensar, porque já abre com candle negativo, né? Vermelho. Na direção do movimento prévio de baixo. Então aí são trades que favorecem o que? A perda da mínima, não fechamento de gap, tá? Aqui a Petro 4 foi a queda de um candle de 13%, tá? É a distância entre os corpos, não se esqueçam, tá? Você tem que esperar o primeiro candle fechar, ok? Ó, marca. Aqui eu nem preciso, mas vou marcar a linha d'água, né? Então, olha lá. O candle era o que? De convicção contrária? Era. Beleza, dá pra operar? Dá. Né? Depois eu vou mostrar a regra. Mas só que no caso o gap era muito grande. Como é muito grande, qual é o objetivo que geralmente a gente traça? A gente pega a ferramenta, mais ou menos vai pegar o gap. Aí aqui eu já vou colocar o objetivo na mínima, tá? Mínima com mínima em cima com máxima. Do gap realmente, tá? Geralmente a gente carrega até 50, mas esse é muito grande, é um gap excepcional, né? Um dia de uma notícia muito negativa, então nem 50% geralmente vai, tá? Olha lá, tu vê que até chegou a dar entrada, mas, né, não andou. Aqui, ó, isso que a gente tá buscando, ó, né? Gap de baixa, a gente quer fechar o gap tá aqui, né? Tá? Na linha d'água, ó. Olha aqui que candle de força bonito, né? O ruim foi essa sombra, tá? Mas mesmo assim o candle foi e fechou. Isso que a gente está procurando. Aqui, pessoal, aquele candlezinho miúdo não compensa, tá? Vou tirar isso aqui, ó. Aquele exemplo que a gente mostrou, o último, né? Geralmente vai andar um pouquinho de lado. Se você colocar no Intra 5 aqui, tá de lado e depois foi embora. O gap também era pequeno. A Vale 3 deixou um candle que a gente gosta, né? Gap de baixo, a gente quer fechar o gap, mostrou força, foi lá fechar o gap. Já aqui nesse caso não, ó. A distância é entre o que? Entre os corpos, né, ó. 0,52 não é interessante não, tá? E o candle de conotação baixista. Outros exemplos, né? Conotação altista não interessa pra gente, para fechar gap tem que ser conotação baixista. E aqui também, gap de baixo tem que ter conotação altista, um candle de conotação baixista, tá? Conotação altista também não serve pra gente. Aqui a mesma coisa, vale, tudo vale, tá? Gap pequeno não serve, gap pequeno ruim. Não teve gap, não é o setup, tem que ter gap, tá? Olha lá, não teve gap legal, gap pequeno. Aqui vai um gap interessante. Ó, um candlezinho, quase um martelo, deixou uma sombrinha, mas nesse caso deu stop, ok? Mas depois foi fechar, né? Aqui não serve também. Pronto, vamos agora ver o fechamento do gap, como vão ser as regras, tá? Terceiro passo agora. O setup é acionado através da violação do gatilho, tá? Não precisa esperar candle fechar, né? É violação, tá? O gatilho é sempre marcado na extremidade do candle mais próximo do gap aberto. Então agora a gente já vai mudar, tá? Você esquece isso, tá? Não vai ser esse o gatilho, eu vou traçar. Isso aqui é só para calcular a distância. Isso aqui é a distância entre os corpos, tá? Tanto no gap de alta quanto no gap de baixa. Agora eu vou traçar o gatilho, que é o lugar que, sendo superado 1 centavo, no caso do gap de alta, né? Eu vou ter a compra, tá? Gatilho sempre marcado na extremidade do candle mais próximo ao gap. É na sombra que marca o gatilho e não no corpo. Só se o corpo for igual à máxima, no caso aqui, tá? Então o gatilho obrigatoriamente deve ser acionado até o fechamento do terceiro candle, tá? Após o candle de abertura, ou seja, durante a primeira hora inicial. Se você está operando o Intra 15, esse é um setup para Intra 15,
Por isso que tem essa primeira hora. Se você quiser utilizar o intra 5, aí é primeiro os 20 minutos, né? Que são 4 vezes 5, 20. Tem que ser os 4 candles, até o terceiro candle após o de abertura. Então são 4 candles, tá? Ele tem que ser acionado até aí. Acionado assim, superou 1 centavo. Se até após o quarto candle não acionar, após a primeira hora, aí já era. Tá? Porque a gente quer força, quer logo fechar o gap. Se demorar muito fechar o gap, ele perde poder, tá? Então aqui, pessoal, gap de baixa, marquei a máxima. Superou, violou, tá vendo? Não precisa esperar fechar, ele pode até... Ele violou, já ativou. Tudo bem? É a entrada. Você faz a compra. Aqui outro exemplo, ó. Teve o primeiro candle, eu marquei o gatilho. Nesse aqui não ativou, o segundo ativou, violou, compra. Não precisa esperar o candle fechar não, tá? Outra coisa importante. Os próximos candles, eles têm que respeitar essa fronteira inferior. Tudo bem? Desse primeiro candle. Tá? Você vai marcar aqui. Esse aqui não pode vir e fechar aqui embaixo. Ele pode até violar, mas não é interessante também que viole não, tá? Violar é o quê? Uma sombra vir aqui. Tá? Esses 3 candles, se vierem, né, após esse primeiro, interessante que ele não fecha, tá vendo? Esse aqui fechou abaixo, então você tem que abandonar o setup. Tudo bem? Você, mesmo que depois ele viole, você não deve fazer a compra, tá? Porque ele fechou abaixo desse nível. Se fosse uma violação, ou seja, o candle vem, viola, depois volta para cima, também não é interessante, tá? Não é interessante. Isso no extremo oposto ao que tu quer operar, tá? No caso do gap de alta é aqui embaixo que eu tô falando. O interessante é que respeite esses candles, caso ele não ative logo, o ideal é o primeiro já ativar e ir, fechar o gap, tá? Então teve o primeiro, ó. Você pode ter um outro candle do lado e pode ter o terceiro. Tá? O terceiro já tem que estar ativando. Se não ativar, complica, tá? Que aí vai virar o quê? O setup da ilha, né? Entenderam? Já vira o setup da ilha, um candlezinho ao lado do outro. Esse é o fechamento de gap. Tá? Até o quarto candle, né, de 1 hora, contando com esse, tem que ativar. Tudo bem? Aqui, agora outro exemplo aqui. Aqui no caso agora de gap de alta. Eu vou tentar fechar para baixo, fechar o gap aqui embaixo. Violou, marcou a mínima. Eu marco a mínima. Perdeu 1 centavinho essa mínima, ou 5 pontos, está operando o índice. É venda, tá? Aqui outro exemplo, ó. Aqui tem o dia anterior e aí traço o dia seguinte, tá? Esse aqui, ó, eu venho, marco a mínima e marco a máxima dele, tá? O candle respeitou, não ativou. O segundo ativou, violou, venda, tá? Se eu tiver um candle, tipo esse exemplo aqui, que fechou acima, aí eu já saio do setup, tá? Fecha, porque você quer fechar o gap, cara. Você não quer movimento aqui para cima. Eu quero movimento para baixo. Então tudo que for contra o fechamento, prejudicial o setup, né? Eu quero uma coisa comportada aqui e que venha logo. A ideia é fechar logo. Se não fechar logo, vai virar setup da ilha. Aí tu vai operar a regra do setup da ilha, que a gente já estudou, tá? Aqui esse exemplo do índice futuro, um gap de alta, né? Vamos calcular o tamanho, ó. 1.5, ótimo. Agora, o candle é ideal? Não é. É um candle que denota dúvida. Mas vamos lá, vamos tentar operar ele, tá? Pela regra do setup. Deixa eu colocar aqui certinho. Vamos lá, ampliar o gráfico, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar a mínima, né? O gatilho, onde vai perder, né? Perdendo aqui, ó, a mínima é 86,882, perdendo 5 pontos, eu tô dentro do trade na venda. Aí o próximo candle, vamos ver se vai perder. Não perdeu. Deixa eu marcar a máxima lá também, porque não pode nenhum candle fechar acima dessa máxima, tá? Violar pode? Pode, mas não é ideal, tá? Tem gente que nem aceita essa violação. Ó, outro candle não perdeu, tá? Tem mais um só para ativar.
Tá vendo? Ó, 15 minutos, já tem 45 minutos de trade. Não ativou, vou esperar o último. Não ativou, abandono o setup. Virou o que isso aqui, pessoal? Setup da ilha, tá? Aí agora, ó, aí é setup da ilha, tá? Não é mais o nosso setup. A gente quer o quê? A gente quer rapidez, cara. Fechamento de gap tem que ser rápido, tá? Quanto mais rápido, né? Entendeu? Até esse aqui teria que vir. Não veio, desiste, ok? Mais um exemplo agora. YouTube Intra 15, ok? Vamos lá, ver o tamanho do gap. Mais ou menos visualmente para mim tá bom, tá? Vou pegar aqui, vou levar aqui, ó, 2%, ótimo. O candle é de convicção contrária ao gap? É, né? O gap é para baixo, vem um candle altista. Beleza, mostrou força, tá? O que eu vou fazer agora? Vou marcar o gatilho. Marquei um e vou marcar a sombra. Ideal que seja um candle grande também, justamente para não ter a violação para baixo, nem a perda da mínima, né? Beleza, marquei, superou 1 centavo aqui, ó. 46,48 é o valor, 46,49, 1 centavo acima é compra. Opa, não ativou. Beleza, tá dentro do limite? Tá, aceitável. E ativou, comprei, né? Fiz a compra aqui, ó, 1 centavinho. Não precisa esperar fechar, tá, pessoal? Não precisa, porque day trade exige rapidez, né? É um gap de quanto? É um gap de 1,80, ótimo. E agora, deixa seguir, tá? Fechou, sai fora, tá? Aí sai fora ou continua, depende do teu estilo de condução, mas o objetivo foi cumprido, que é fechar o gap, tá? Antes de mostrar mais exemplos, vamos falar logo do fechamento do gap, da colocação do stop, que é o quarto passo. Colocação do stop na extremidade oposta ao candle inicial. O stop é por fechamento de candle somente, e não por violação. Tudo bem? Essa é a regra, né, do setup, né, que eu aprendi. Agora, aí você, entendeu? Fica a teu critério, tá? Eu já falei que você pode fazer as suas adaptações. Se quiser estopar por violação, para mim não é sem problema. Eu aprendi assim o setup, eu vou ensinar do jeito que eu aprendi. Stop por fechamento, tá? Então aqui, ó, gap de alta, gap de baixa, um candle bonito, dá para fechar? Dá. Deu entrada, eu meto stop aqui. Então aquela linha inferior já é o stop, tá? Que a gente marca. Se perdeu 1 centavo aqui, na primeira regra você não vende ainda. Você só vai vender se um candle que fechar. Esse aqui não fechou, ele violou e voltou, fechou dentro. Tá valendo ainda até, né, continuar subindo, tá? Mas aqui não, esse aqui fechou, aí você estopa no fechamento, não precisa esperar perder mínima não, tá? Fechou, estopa. Porque muitas vezes ele vai violar, cara, como tá no começo do dia, ele faz essas perdas de mínimo justamente para te estopar e depois ele volta. Isso é para evitar isso, mas muitas vezes ele também vai te estopar, né? Ele vai vir aqui, violar e depois vai embora, vai continuar caindo, tá? O ideal mesmo é ativar e fechar o gap, cara. Isso que a gente quer, força. Quando começa a fazer isso, então por isso que eu falo que você tem a opção também de, se quiser estopar por violação, sem problema, tá? Mas a regra original do setup é stop por fechamento, ok? E o ideal é intra 15, tá? Porque o intra 5 é mais volátil ainda, tá? Então vai ter mais casos desses de vir buscar mesmo aqui embaixo. No 5 o stop é bem mais maior mesmo, tá? O número de stop do que no 15. E aqui é a mesma coisa, só que aqui é o exemplo do gap de alta, né? O stop, né? Nesse caso ativou o trade, tá vendo? Se violou, você não estopa. E se fechar acima, o stop é aqui, tá? Aqui, amigos, um exemplo, né? Vamos lá. Pronto. Vou colocar aqui. O índice futuro no 15, dia 26 de março de 2018. É um gap, vamos ver o tamanho, mais ou menos 0,84, 700 pontos. É operável para mim. Agora, o que aqui tem um defeito? Não é um candle de convicção contrária, já é um problema. Mas que eu falei o quê? Que se ele tiver numa zona de resistência, dá para você operar,
É uma zona forte essa, tá? Ó, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 testes. Então, uma baita resistência. Então, dá para operar o fechamento do gap? Dá. Nesse caso, tá? Que é aquela exceção que eu falei. Vamos lá, então, marcar o quê? Marcar os extremos. Para entrada e se der entrada, o stop vai ser aqui, tá? Então, já deixa o stop marcado também. Vamos ver. Marcado não, só aqui no gráfico, só pro exemplo, tá? Pronto, ativou, violou, ativou. Tá dentro do trade, vendeu, beleza? Vai vir fechar o gap, o alvo é lá embaixo. É um gap não muito grande, então não precisa vender a realização nos 50%. O stop tá lá em cima, tá, pessoal? Ó, já segurou, não estopou ainda, violou. Por violação, deu stop. Mas só que o stop é o quê? Por fechamento de candle que eu falei, né? Tem que fechar lá em cima. Não fechou, ó. Aí, fechou. O trade você continua. Esse é um belo exemplo de quem usa o stop por fechamento se deu bem. Porque ele violou, mas depois ele veio e te fechou, você teve lucro, tá? Então aí fica a teu critério. Se quiser seguir a regra original, é essa. Você não sai por violação. Você sairia se esse candle vermelho fechasse aqui para cima, tá? Aqui, exemplo, no índice futuro, um gap interessante, né? Vou marcar a entrada, tá? Vou colocar aqui, se perder, é venda. E lá em cima, a outra... Aí, ativou, vendeu, tá? Perdeu a mínima, né? 5 pontos, é venda. Aí, ó, não caiu, não caiu. Violou, mas não estopou ainda, tem que fechar acima. Esse fechou acima, tá vendo? Um pouquinho, mas fechou. Você sai do trade, você não sabe o que vai acontecer depois, ó. Ele até caiu, aí ficou meio de lado, tá vendo, ó. Depois não teve mais nenhum fechamento acima, mas ficou ruim, um gap, era um gap de 0,89, nem era tão grande assim, tá? Então você saiu aqui nesse fechamento, tá? Um exemplo agora, BBDC4 intra 15. Gap de alta, interessante, bom distanciamento, né? Marca mínima lá em cima, tá? Não ativou, ativou, beleza, tá vendido já, foi lá em cima, não bateu no stop, ou violou, mas não fechou acima, então você não é estopado e cai, ó. Mas não chegou a fechar o... Ah, peraí, o gap é aqui, ó. Não chegou, tá? Depois a gente vai ver sistema de condução, tá? Nesse caso ele não chegou a fechar o gap. A gente vai ver alguns sistemas de condução depois. Agora, quinto passo, realização parcial, RP. Feita a entrada, imediatamente enviamos uma ordem de RP de 50% da posição. Isso aqui é opcional, tá? Mais para gap grande, gap muito grande, que ele tem o risco de não fechar, dá para fazer, mas é opcional isso, tá? Se quiser fazer, faz. Tá? Feita a entrada, imediatamente vem uma ordem de RP de 50%, tá? Agora, do alvo, né? Daqui, entra aqui, tá? É os 50%. Do tamanho dos corpos, tá? Local da RP, metade da distância de dois corpos do candle que formam o gap. Metade da distância entre os dois corpos do candle que formam o gap. Após a RP, deslocar o stop para o ponto de entrada. Depende do cenário geral, não é obrigatório, tá? Então, após a RP, o stop aqui, que estava aqui, você pode trazer para ponto de entrada, que aí você não tem mais perigo de ter prejuízo na operação, tá? Se você deixar também o stop original, né, aí você tem que ver, você pode até ter saído no lucro se essa RP foi boa, foi maior que o risco. Se for menor que o risco e bater no risco, vai perder menos, tá? Você está correndo, que o risco é o quê? É o ponto de entrada menos o stop, tá? Sexto passo, fechamento da posição, 3 situações. Agora vamos ver como é que vai fechar a posição. O alvo principal é o fechamento do gap, beleza, em especial a linha d'água, tá vendo? Suporte ou resistência é muito importante.
A estratégia para sair da posição pode variar. Sair na simples violação da linha d'água, bateu, sai, ou esperar um candle de reversão ou dúvida, que mostre fraqueza em cima da linha d'água e a consequente perda de mínima ou rompimento de máxima, tá? Então tu pode sair, bateu na linha d'água, ou tu pode sair também no fechamento do gap também, tá, pessoal? Nem sempre vai ser a linha d'água esse fechamento do gap, tá? Tu pode sair na máxima nesse caso aqui também, ó, tá? Nessa máxima, né, aqui, tá? O alvo principal é aqui, mas tem essa mínima, aliás, se for o caso do gap de base, pode sair aqui, marcar aqui e sair. E aqui é a mesma coisa, tá? Porque a gente começa marcando a distância entre os corpos. Então você exige que o gap só vai fechar aqui, mas o gap ele fecha aqui nessa mínima também, tá? Alvo secundário, linha d'água, quando os dois candles que formam o gap são da mesma cor. Podemos encerrar a posição caso o nosso sentimento, aí é mais subjetivo, seja de perda de força ou entrada em horário ruim. Aí tu observa o índice futuro, tá? Se estiver entrando como é um candle de dia, né, de primeira hora do dia, né, esse setup, você pode, entrando no horário do almoço, se não fechou o gap, você pode cair fora, tá? Também. Esse caso aqui, ó, da alvo secundário é o seguinte. Aqui tem um gap de baixa, tá? E né, com dois candles da mesma cor. Então a linha d'água é esse aqui, que ele fechou aqui em cima, tá? Esse é o alvo secundário quando a linha d'água tá acima. O alvo principal é o fechamento do gap. Tudo bem? Se esse candle fosse negro, nesse caso aqui, aí o que? A linha d'água é igual ao alvo principal. O alvo secundário é igual ao principal porque a linha d'água está aqui. Ok? Vocês entenderam isso, né? Tá? Se ele for da mesma cor que esse aqui, né? Nesse caso aqui, branco, a linha d'água fica em cima, porque a linha d'água é o fechamento do candle do dia anterior, tá? Pode ser também o seu alvo, que a linha mais importante ainda do que essa linha aqui do gap, tá? Vou mostrar alguns exemplos, tá? Aqui do meu livro também, que ficou bem legal, tá? Aqui, ó. Você tem o gap de baixa, beleza. Um gap legal, tamanho bom na Vale, intra 15. Teve um candle de força, né? Candle amplo e de convicção contrária, tá? Aí você fez o que? A entrada. Isso aqui deve ser gráfico, né? Eu fiz o livro em 2000 e comecei a fazer em 2011. Ficou pronto em 2014, em abril, então são gráficos anteriores a 2014, tá? Aqui não dá para saber qual foi o ano. Vale intra 15, mas não importa, o importante é o exemplo. Então deu entrada, não andou, tu fica quieto, porque teu stop tá aqui embaixo, tá? Depois foi, fechou. Então a saída pode ser o quê? A linha d'água aqui é igual ao fechamento. Tanto o alvo primário quanto o secundário são iguais, tá? Por quê? Eles são iguais, o candle foi de baixa, né? Então você pode ter saído aqui ou esperar um fechamento também acima da linha d'água, também é uma possibilidade? Ou esperar um candle de convicção contrária, tá? O importante, eu acho, é fechar, tá? Fechou o gap, que é realmente o setup é o quê? Fechamento de gap. Então esse é o primeiro objetivo, tá? Esse aqui, ó, bem legal também, ó, na Petro 4 intra 15 também, deixou, né, a linha d'água é igual ao fechamento, então só tem um alvo. Se quiser fazer RP, você calcula essa distância, né, e mete RP aqui no meio, mas só em gaps maiores que eu recomendo, tá, que às vezes não fecha. Um candle lindo de convicção contrária, um martelinho numa zona de suporte, deu entrada, bateu lá, você pode vender, tá? Mais exemplos lá do meu livro, ó, candle, agora um gap de alta, um belo martelinho, ó, candle amplo de convicção contrária. É interessante que seja amplo, porque a primeira hora do dia, né, os primeiros candles é muita volatilidade, tá abrindo o pregão,
Então se for aquele candle muito miudinho, não interessa, tá? Porque geralmente tu vai tomar stop, não teria como você marcar a mínima e a máxima. Por isso que a gente descartou aquele candle. Esse candle aqui, tá vendo, ó? Que ele é muito miudinho, não vai ter tempo. Geralmente vai ser estopado, tá? Esses não, já é um candle amplo, esse aqui já é um candle amplo, tá? Então aqui, ó, fez a venda por violação, é 1 centavo abaixo, a CCR entra 15. E fechou aqui, tu sai aqui, bateu na linha d'água, tá? Nesse caso nem foi a linha d'água, foi o primeiro corpinho do candle, tá? A linha d'água tá um pouquinho mais embaixo aqui, tá? Ou sai aqui, ó, também. Você faz a recompra da posição. Que aqui realmente passou da linha d'água. Outro exemplo, agora um candle também grande, com visão contrária, faz a venda, faz a recompra aqui, nesse caso foi a linha d'água. Exemplos de gaps que não satisfazem as condições básicas do setup, então não podemos efetuar a operação. Aqui, esse aqui não satisfaz. Candle não tem convicção contrária, é um gap de alta, a gente quer um candle que mostre força para venda, né? Não tá ok, a amplitude tá boa, tá vendo? Ó, de 1,12. Fechou, deu certo, mas não é recomendável, tá? Aqui, dois fatos negativos aqui, o gap muito miúdo, HRTP, nem existe mais papel, gap muito miúdo e não rompeu até o terceiro candle, então eu não faço, tá? Tem que romper até a primeira hora, aqui foi a primeira hora, não rompeu aqui embaixo, eu não faço. Exemplo, agora, se o candle que rompe a linha d'água mostra força, né? E tem seu fechamento confirmando o preenchimento do espaço do gap, muitas vezes vale a pena continuar o trade ao invés de encerrar a posição. Assim esperaremos no máximo 3 candles para perder a mínima do candle que fechou o gap de alta. Ou romper a máxima do candle que fechou o gap de baixa, tá? Nessa situação, colocaremos o stop na extremidade contrária ao candle que rompeu a linha d'água. Se a extremidade estiver próxima da linha d'água ou na linha d'água, pois a expectativa é positiva, em um movimento contrário reverte a expectativa. O stop se dá em fechamento de candle e não em violação. Então aqui teve a compra, né? Gap de baixa, fez a compra, colocou o stop. Veio, esse candle rompeu a linha d'água, tá? Então, é um candle que mostra força. Aí o que eu faço? Eu meti o stop aqui, porque esse candle mostrou força, né? Meti o stop aqui, tá? Olha lá, rompeu logo no primeiro candle, tem no máximo 3 candles para romper a máxima, tá? Eu meto o stop aqui. Aí aqui eu marco uma máxima. Se até em 3 candles não romper, aí eu saio fora, tá? Se rompeu, eu sigo o trade. Aqui o caso TIM P3, né, no 15, ó, teve a violação, venda. Aqui não chegou a fechar e aqui você poderia ter saído por violação, ou se esse candle mostrou força na direção do trade, você pode continuar com ele, você traz o stop para cá e aqui foi estopado. Outro exemplo aqui, ó, você fez a venda, um belo candle nas Cosan no 15, ó. Você pode ter vendido na violação ou tu esperou um candle fazer esse belo movimento, aí tu sai, né? Um TSI, tá? Bonito, você recompra aqui tua posição. Esse aqui é o exemplo da realização parcial no gap maior. Você pode colocar no meio, fazer uma RP e as outras 50% carrega. E pode, como esse candle mostrou força, tu traz o stop pra cá, né? Ou pra linha d'água ou pra cá, tá? Pra essa mínima e depois carrega a posição até o fechamento. Se quiser carregar com a 9 também dá, tá? Aí a condução é livre. Martelo em cima da linha d'água, entrando no horário ruim, tá? Horário do almoço, temos a opção de encerrar a posição, tá? Você sai fora. Agora uma situação importante utilizando banda de Bollinger. Olha só,
Tá, esse aqui foi o dia 20 de setembro, Petro 4, Intra 15, dia anterior, e o dia do trade foi 17, foi dia 27, tá? 26 e 27, aliás. Movimento direcional anterior já vem com a banda de Bollinger aberta, tá? Tu vê que no dia anterior já vem escalando a banda de Bollinger. Nesse dia ele abre acima da banda, né? Então é bom pro trade, tá? Para fechamento. Olha esse caso aqui agora, a banda tá estreita, esse não vem escalando, ele vem dentro da banda. Quem abre a banda é o candle de convicção contrária, tá? Para fechamento do gap. Nesse caso ele que abriu, tá vendo? Ele abriu aqui embaixo e a banda abriu, ó, pum. Aí não é tão interessante não, tá? Para fechamento, porque aí não tá esticado. Acho que operar aqui não, aqui ele já vem esticado, já vem com a volatilidade alta, tá? Então aqui é mais interessante para você operar. Aqui já não é tão interessante, tá? Aqui é Goal, pessoal, no Intra 15, né? Um gap interessante, deixou um martelinho, ó. Gap de baixa, entrada na superação. A linha d'água tava aqui, tu tem a opção de fechar aqui ou esperar um candle superar, né? Esse candle mostrou força, você poderia ter carregado mais o trade, tá? Esse aqui, ó. Aí traz o stop. Geralmente é bom colocar na mínima, né? Da linha d'água aqui estaria um pouquinho acima. Aqui também é Goal no 15. Teve essa entrada, ó. O stop lá embaixo. Bateu na linha d'água, fez um candle de força. Ou você deixa o... Tu traz o stop pra cá e foi estopado. Estopado que eu falo o stop gain, né? Aqui depois, ó. Até quando fez esse candle, se você quisesse, você poderia ter trazido o stop pra cá também. Foi um candle, né, de reversão em cima da linha d'água e sairia um pouquinho mais acima. Aqui temos a CER 3. Um belo candle, né? De convicção baixista. Entrada, o stop lá em cima. Alvo na linha d'água, né? Fechou na máxima. Bateu aqui, ó. Esse aqui fechou com convicção bem forte, com volume. Então você poderia ter conduzido o trade. Coloca o stop aqui. E pode conduzir também, tá? Chega aqui nesse candle, numa zona de suporte, ó. Aí você poderia ter saído aqui da operação, nesse rompimento. Se quiser, conduz com a MM9 também, né? Se já tiver distanciamento bom pro teu ponto de entrada, tá? Aí tu sairia aqui, ó. Aqui é o Ziminas, ó, no Intra 15 também, um belo candle, né? Baixista. Tu marca essa mínima, tá? Violou no segundo candle, foi a entrada, o stop tu coloca lá em cima, sofreu um pouquinho, né? Se quiser jogar logo a realização parcial, você pega nos corpos do candle, mais ou menos, ó, 50%, você sai, ó. Bateu nesse primeiro candle, você saiu, né, do trade, tá? Depois ele veio fechar o gap, fechou. Tem a opção de fechar, deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui, ó. Igual eu comentei, né? Logo no fechamento do gap, que foi aqui. Foi esse candle aqui, ou na linha d'água aqui embaixo, tá? Porque eles têm a mesma cor. Então a linha d'água vai ficar, nesse caso, aqui embaixo, no gap de baixa, tá? É o alvo secundário, o alvo primário é esse aqui, o fechamento do gap. Depois bateu na linha d'água, entrou uma força compradora. Se quiser sair também aqui, ó, bateu aqui, quando fez esse candle, você coloca o stop aqui nessa máxima, superou, você sai fora. Aí então o stop tem várias possibilidades, né? O stop gain, tá?